Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora da nossa conversa e hoje eu preciso contar para vocês o que eu vi de manhã. A mais bela festa comemorativa, cheia de emoções, da nossa participação na Segunda Guerra Mundial. No 16 de julho de 1945, chegava de volta ao Brasil o contingente dos maiores veteranos dos céus da Itália. Primeiro grupo de caça, o Sentapua, comandado pelo meu conterrâneo de Cachoeira do Sul, Nero Moura, e tendo como um dos heróis o irmão dele, também de Cachoeira do Sul, o Danilo, que caminhou quase 400 quilômetros depois de ter sido abatido atrás das linhas alemãs. Isso deu origem à ópera do Danilo, contando todas as aventuras dele. Eram 50. Morreram em combate 9, 8. No último dia, eram 22 com 23 aviões. 26 deles fizeram mais de 50 missões. Os americanos ficavam boquiabertos com as proezas dos nossos bravos aviadores do Sentapua. Eu estou contando essa história porque a Força Aérea Brasileira, nesse dia, que é dia do veterano também, fez uma festa e exagerou. Maravilhosa. Foi na Base Aérea de Brasília. Fizeram a primeira homenagem a Santos Dumont, o pai da aviação. Depois mostraram a Segunda Guerra, por que o Brasil entrou na Segunda Guerra, e a formação do primeiro grupo de caça, a formação no Panamá, na Flórida, e depois a ida para a Itália. E as missões maravilhosas. Houve um palco que se abriu e que apareceram posando num P-47, o Thunderbolt, que eles usavam lá na Itália, a reprodução viva da foto tradicional. E um a um dos pilotos foram chamados pelo alto-falante. Depois, um padre participou da homenagem, benzendo as coroas com os nomes de cada um dos que morreram em combate. Houve o toque de silêncio e depois uma Ave Maria cantada maravilhosamente. Gente, agora o final, com Esquadrilha da Fumaça, e a plateia toda foi convidada a festejar, como festejou o povo do Rio de Janeiro na Avenida Rio Branco, naquele 16 de julho de 1945. Foi a apoteose final. Como eu disse, a mais linda festa que eu já vi, saudando e lembrando de gente que foi lá disposta a dar a vida pela liberdade e pela democracia, como salientou o comandante da Força Aérea, o tenente brigadeiro Damasceno. Uma lição para todos nós, do nosso objetivo pela democracia. Nós tivemos no passado gente que mostrou que sim, nós podemos. Bom, vamos então aos assuntos de hoje. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, em resposta ao deboche da jabuticaba, parece que em resposta, né, Trump fala todos os dias em Bolsonaro. Está parecendo Lula, que fala todos os dias em Bolsonaro também. Hoje, na Casa Branca, estava recebendo o chefe de Estado, falou de novo da perseguição a Bolsonaro, que é uma vergonha para o Brasil, né? Ele lembrou que está mandando cartas e propondo tarifas de 15%, 20%, 25%, 30%, 35%,
e, excepcionalmente para o Brasil, 50%, disse ele, por causa da perseguição a Bolsonaro, que é uma vergonha, né, nas palavras dele. Disse que muita gente já está negociando. A Índia, por exemplo, está em vias de fechar a negociação, mas se sabe que o Putin não quis saber, não deu bola para 100% de tarifas, é o dobro da brasileira, né? E vai continuar a guerra contra a Ucrânia, guerra de conquista de território. E, enfim, a OTAN, eu já comentei aqui, o secretário-geral da OTAN alertou países como China, Brasil, Índia, que negociam com a Rússia, que vão pegar consequências econômicas dessas tarifas. E também em resposta, a secretaria, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Jamieson Greer, se não me engano, sim, ele abriu uma investigação sobre práticas comerciais desleais no Brasil, nas transações com os Estados Unidos, com produtos americanos, com direitos americanos, com patentes americanas. Falou em serviços de comércio digital e pagamento eletrônico. Aí todo mundo já se preocupou com o Pix. Não, ele não falou em Pix, mas há preocupação. Muita gente especula que o pagamento eletrônico era feito por cartões de crédito com sede nos Estados Unidos, né, por empresas americanas, e quando o Banco Central entrou concorrendo, o CAD, inclusive, foi examinar empresas americanas que estavam fazendo isso, algumas desistiram, né? O Brasil está se estendendo, tem lugares lá em Portugal que dá para pagar com Pix, né? Parece que a Argentina também. É o Banco Central concorrendo com empresas privadas americanas, provavelmente é isso, né? Mas eles não falaram em Pix, né? E, bom, outra coisa é a venda de marcas americanas, né, falsificadas. E falsificadas na China, né? Em muitos lugares, em muitos mercados aqui no Brasil. Eles também estão de olho nisso, vão investigar, para saber onde os direitos das empresas americanas estão sendo deixados de lado aqui no Brasil. É uma investigação. Enquanto isso, saiu finalmente, né, uma manifestação do governo brasileiro, só depois que o presidente Supremo, ministro Barroso, disse: olha, quem devia responder é o executivo através da diplomacia, e não o judiciário, mas eu tive que fazer essa carta aqui porque o Itamaraty não se manifestou, ninguém se manifestou, né? Agora saiu uma carta, não do presidente da República, mas do vice-presidente Alckmin, que também é ministro do Comércio Exterior, e do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, dizendo nessa carta que o Brasil fica indignado, manifesta indignação, que põe em risco a parceria econômica de 200 anos e quer dialogar, e quer negociar uma solução aceitável para os dois lados. Eu não sei quanto isso fica dependendo de uma decisão do Congresso sobre anistia, porque Trump só fala em perseguição, em caça às bruxas, né? A anistia seria uma pacificação dos dois lados, né? Mas, por outro lado, tocar anistia agora parece que o Congresso está jungido a Trump, né? Então, não é fácil o Congresso tocar essa questão. Aliás, hoje, lá nessa grande festa para o Senta-Pua, o primeiro grupo de caça, né, estava lá o presidente da Câmara, não estava o presidente do Senado e do Congresso. Estava o ministro da Defesa, estava ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, enfim,
Foi um momento importante. Foram condecorados militares de países amigos. Foi muito bonito. Eu recebi, sim, entregaram, né, condecoraram com a medalha Santos Dumont. Essa que está sinalizada aqui, eu recebi há 40 anos. Foi uma festa maravilhosa e no fundo, trouxe essa mensagem, porque os jovens brasileiros que foram dar seu sangue pela liberdade contra ditaduras nazifascistas, Mussolini e Hitler, né? Tem uma festa dessas, tem um significado, né? Porque brota naquele momento de vibração do povo com a tropa, com os uniformes da época, a lembrança da liberdade, da democracia, da vigência da Constituição, né? Enfim, foi um grande dia. Eu aproveito para cumprimentar a Força Aérea Brasileira por ter feito essa festa maravilhosa. Nunca vi nada parecido aqui no Brasil. Estava de um lado o Gripen, do outro lado o KC-390, e naquele palco maravilhoso, a lembrança dos heróis. Só para contar um diálogo que eu tive muito prazeroso com o filho do brigadeiro Rui Moreira Lima, que foi um dos que brilhou nos céus da Itália. E eu contei para ele que eu tinha recebido o livro de um deles, do Fernando Pereirão Mocelin, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e tinha entregue esse livro para o Éric de Castro, cineasta, cujo pai era da Força Aérea, veterano da Força Aérea Brasileira. Ele fez um filme, né, ainda entrevistando os vivos do Sentapua. O filme foi premiado em Cannes, né? Aí eu estava comentando isso com ele e ele me disse, pois é, foi o Mocelin, teve uma briga séria com meu pai. Eu disse, eu sei. O seu pai, o Mocelin continuou numa missão mesmo tendo sido atingido pela Flak alemã, derramando óleo no para-brisa, ele já não enxergava mais nada, mas continuou na missão. Quando voltou, pediu que limpassem a pista, que ele não estava enxergando direito, pousou, e quando ele parou, o Rui Moreira Lima foi lá no para-brisa para passar o dedo para ver se tinha óleo mesmo. Ele ficou furioso, é claro. De Brasília, Alexandre Garcia.